O Lúcio de Castro, que é um dos maiores repórteres do Brasil, há muitos anos, inclusive, publicou um documento. Vocês lembram do 8 de janeiro, quando teve vários eventos paralelos que antecederam o 8 de janeiro ou são ali no mesmo dia? Vamos lembrar dos eventos paralelos anteriores. Aquela tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Lembram? Teve um quebra-quebra em Brasília, incendiaram ônibus, carros, tudo. Não teve nenhum preso. Depois a gente descobriu por quê, né? Parte da cúpula da PM do Distrito Federal está presa até agora, inclusive. Porque o grande braço armado do golpe ali, no começo ali, não era o Exército, era a Polícia Militar do Distrito Federal. Provado e comprovado já isso. Com chat, com conversa deles pelo WhatsApp, com tudo. Até um laranja da própria PM os caras arrumaram para colocar como culpado caso a coisa desse errado. E esse cara acabou sendo preso, inclusive, também. Tá? Outro antecedente, a tentativa de explosão de um caminhão de combustível na véspera de Natal, próximo ao aeroporto de Brasília. Só não deu certo porque os caras, além de golpistas, eram incompetentes. Eles instalaram o explosivo no caminhão, a gente viu os delegados da Polícia Civil do Distrito Federal que deram depoimento à CPI dos atos antidemocráticos. Tá lá, para quem quiser ver, não sou eu que tô falando não, tá lá, procura aí. Procura o delegado falando sobre isso. Os caras instalaram, tentaram acionar a bomba por telecomando e o acionamento falhou. Os caras explodiriam um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília na véspera de Natal, segundo aeroporto mais movimentado do país. Vocês imaginem isso, para causar, obviamente, o caos. Era ainda governo Bolsonaro. O que vocês acham que ia acontecer se rolasse essa explosão, gente? No mínimo uma GLO. E como o Bolsonaro já tinha lá o documento do estado de sítio, a tal da minuta do golpe, eu não posso imaginar nada menos que ele indo para a cadeia nacional, para a rede nacional, para a cadeia depois, espero, né? Para a rede nacional, lendo o documento e instaurando o estado de sítio. Vocês conseguem imaginar isso? Me parece bem evidente o que ia acontecer ali. E aí, durante o 8 de janeiro, teve várias torres de energia, de transmissão de energia, aquelas torres enormes de linha de transmissão mesmo, né, de distribuição de energia, que foram derrubadas no Brasil. Suspeitava-se na época que elas tinham uma relação também com a tentativa de golpe de Estado. Agora temos uma prova cabal, publicada pelo jornalista Lúcio de Castro, e a gente republicou, né, ele tem uma agência chamada Agência Spotlight. A gente republicou a reportagem, claro, dando crédito, dando link, tudo certinho, lá no iclnoticias.com.br. Documento revela ação criminosa e sabotagem em ataque a torres de energia. 3 torres de energia foram derrubadas em um curto espaço de tempo em Rondônia e no Paraná entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, quando Brasília pegava fogo com a invasão e quebradeira geral de uma multidão de golpistas. Só que o mais grave vem agora. Um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aponta como causas criminosas, ações criminosas, isso está no relatório, tá? Quais foram as causas da queda dessas torres de energia? Segundo o relatório da ANEEL, um relatório técnico que foi lá no local tentar entender o que aconteceu aqui. Caiu por causa do vento, corrosão, problema no solo. Os caras foram lá para tentar entender. O que é que diz o relatório técnico da ANEEL? O que é que aconteceu lá nessas torres? Aspas, ações criminosas de sabotagem. Ações criminosas de sabotagem. É isso que revela este documento publicado pela agência Spotlight do jornalista Lúcio de Castro. O relatório ainda completa. Não foram registradas condições climáticas adversas que possam ter causado a queda das torres. Ou seja, não há nenhuma possibilidade dessas torres de energia terem caído por condições climáticas. Nem por problema no solo, nem por inundação, nem por nada. O relatório fala em sabotagem e ações criminosas. A reportagem, portanto, do Lúcio de Castro, da agência Spotlight, revela o teor do documento da ANEEL obtido pelo repórter via Lei de Acesso à Informação. Segundo o texto, o documento afirma que as torres foram derrubadas por sabotadores profissionais. Olha aqui, ó. Isso aqui está no documento da própria Agência de Energia do Brasil.
O país estava atônito com os ataques na Praça dos Três Poderes naquele mesmo dia, quando a primeira torre caiu. No dia 8, portanto, às 9h30 da manhã, em Cujubim, Rondônia. Em seguida, à meia-noite 13 do dia seguinte, caiu a segunda torre em Medianeira, no estado do Paraná. A terceira torre foi sabotada 27 minutos mais tarde em Rolim de Moura, novamente em Rondônia. O intervalo entre os três atos criminosos foi de apenas 3 horas e 10 minutos, o que mostra uma ação orquestrada pelo grupo. Olha aqui, ó, tá aqui o documento, né? Com os relatórios, os horários certinho, o local onde a torre caiu, o horário onde ela caiu e o relatório que foi feito pela ANEEL. De acordo com a reportagem do Lúcio de Castro, houve ataques a 24 torres entre os dias 8 e 30 de janeiro de 2023, em 14 lugares diferentes espalhados pelos estados de Rondônia, 4 ataques, Paraná, 4 ataques, São Paulo, 3, Mato Grosso, 1, Piauí, 1 e Pará, 1. Isso aqui são os locais, né? Então, em 4 locais do Pará, 4 locais de Rondônia, 3 de São Paulo, 1 no Mato Grosso, 1 no Piauí e um outro no Pará, 4 no Paraná, perdão, foram os locais onde, do dia 8 de janeiro ao dia 30 de janeiro, foram atacadas 24 torres de transmissão. Segundo a ANEEL, em pelo menos 3 delas houve casos de sabotagem por sabotadores profissionais, ou seja, pessoas que sabiam o que estavam fazendo lá, e consideradas pelo relatório como ações criminosas. Não há mais dúvida nenhuma do que aconteceu em relação a essas torres, que tem a mesma relação com os acampamentos golpistas, com o cara que tentou explodir o caminhão de combustível em Brasília, esse mesmo cara que tinha uma caminhonete recheada de armamento pesado, que segundo ele próprio declarou lá no tribunal, quando ele foi preso, ele distribuiria aquelas armas para os acampados em Brasília para fazer o golpe de Estado. Então isso aqui tudo se insere num contexto, é mais um elemento aí para quem diz que não teve tentativa de golpe de Estado. Não teve. Eu não sei como é que é o nome que a gente dá para isso, Pedro Falcão. O que é? A pessoa estava querendo fazer um cosplay de Idade Média para ficar todo mundo no escuro e acender vela e ficar brincando de ler livro com vela? É isso? Então tá aqui mais uma vez comprovado. Trabalho de jornalismo brilhante, como sempre, do Lúcio de Castro, né? 4 das torres, portanto, foram ao chão. As 3 no primeiro dia de ataques e uma quarta também em Rondônia. O laudo da ANEEL define que houve sabotagem em todos os casos. Ocorreu a repetição sistemática de um conjunto de ações. Como é que foi feita essa sabotagem? Todos os parafusos da base das torres foram retirados, ficando a torre sem sustentação, possibilitando a queda. Além dos parafusos, foram cortados também os cabos de sustentação, ou seja, houve um modus operandi que se repetiu em cada um dos ataques, revelando a atuação de um grupo organizado e com pessoas treinadas para sabotar as torres. Tá aqui a imagem de uma das torres, isso aqui é o pé da torre que quebrou, né? Então, de novo, tentativa de derrubada de mais de 20 torres, em várias cidades do país, em vários estados, e não é que lá no Paraná o cara tentou derrubar de um jeito e lá no Pará do outro. Porque poderia, né? O cara lá no Paraná poderia pegar um disco de corte, por exemplo, e ir lá tentar cortar o pé da torre. Poderia. Não. Em todos os lugares onde as torres foram sabotadas, em todas as tentativas de sabotagem, 4 delas caíram, o modus operandi foi o mesmo. As pessoas serraram os cabos de sustentação e tiraram os parafusos específicos da base, onde se sabia que, a partir da retirada daqueles parafusos, a torre iria cair. O modus operandi é idêntico em várias cidades diferentes. Ou seja, essas pessoas se organizaram de algum modo, posso imaginar que pela internet, usando o Zap, Telegram, sei lá o quê. Alguém ali, possivelmente que já trabalhou com instalação de torres, deve ter dado a dica, olha, para derrubar faz isso. Corta aqui, corta lá, e não é tira aqueles para não, tira esse e esse parafuso. Exatamente esses aqui, se você tirar, a torre vai cair e tira de um modo que ela vai cair de tal jeito que você também não corre nenhum risco. Ela vai cair, você tirou, sai correndo, ela vai cair, ninguém vai sair ferido, ninguém vai se machucar. Então agora está comprovado que isso fez parte, né?
Torres derrubadas, caos poderia transferir poder ao exército, diz servidor. Um servidor em condição de anonimato, envolvido na apuração dos episódios do 8 de janeiro, resumiu o caso das torres da seguinte maneira para a agência Spotlight. É preciso não perder de vista que o caso das torres derrubadas começa no mesmo dia, quase que simultaneamente, exatamente horas depois do início dos eventos golpistas de Brasília, ao anoitecer, ou seja, teve a invasão da Praça dos Três Poderes e logo depois da invasão, aquele início de tentativa de golpe de Estado, a ideia é que ele perdurasse e logo depois disso os caras começaram a derrubar torres de energia em vários estados do país. A ideia, claro, era colocar muitas partes do país no escuro, sem energia elétrica. É a tempestade perfeita. Não era a tempestade perfeita? Se a coisa tivesse dado certo em Brasília, vocês imaginam, lá Brasília é uma coisa, tá lá, Brasília. Agora, vocês imaginam se vários estados do país, várias regiões, grandes regiões, começam a ficar sem luz. Você começa a dar uma sensação de caos para a opinião pública. E aí, horas depois, aparece o Bolsonaro na televisão e decreta um estado de sítio. Tá desenhado, né, Pedro Falcão? Tá evidente o que aconteceu ali. Para os negacionistas da tentativa de golpe, peguem essa reportagem e leiam a reportagem. Será que não tem nenhuma câmera de segurança? Não tem nada lá? É uma boa pergunta, né? Câmera de segurança nas torres. O problema é que essas torres geralmente é no meio da fazenda, no meio de floresta, né? Elas são... Nenhum monitoramento de uma parte tão importante também é estranho. Vamos lembrar que era o governo Bolsonaro ainda, né? Acho que ninguém foi atrás de câmera nenhuma, né? Ninguém se interessou em ir atrás de câmera nenhuma quando aconteceu isso Perdão, não era governo Bolsonaro, já era governo Lula, mas os órgãos, quase todos, ainda eram dominados por bolsonaristas, né? A gente viu o GSI, por exemplo, né? Estava entupido de gente lá indicada pelo general Heleno. Então não imagino que alguém tenha tido qualquer ideia de buscar câmera de segurança. Segue dizendo aqui o servidor que foi ouvido pela agência Spotlight. O que pode ser entendido como parte de um mesmo plano. Dentro desse plano, Brasília já estaria tomada pelos golpistas no executivo, judiciário e legislativo. E problemas em série com a rede de energia trariam de vez o caos para o país. Restaria, claro, a decretação da garantia da lei e da ordem e o poder transferido para o exército. E o governo estaria entregue. Hoje sabemos que era esse o plano. Isso aqui é uma declaração de uma pessoa que participou da investigação do 8 de janeiro. Então, não é uma pessoa aleatória. Não é o jornalista Lúcio de Castro que está falando isso. Está bem claro o que aconteceu. Ataques a torres de energia, segundo a própria ANEEL, não são comuns. O histórico anual de ocorrências em torres de energia afasta a hipótese do caso. Há suspeita, segundo a reportagem, de participação dos chamados kids pretos, como são conhecidos as forças especiais do Exército, que também estão sendo investigados pela possível participação de militares da ativa e da reserva na organização, logística e execução dos atos do 8 de janeiro. Ou seja, segundo a ANEEL, não é comum que tenha sabotagem de torre de energia pelo Brasil ao longo do ano. Né? Não é comum que aconteça isso. A gente teve aí 24 tentativas de derrubar torres, 4 caíram, todas do mesmo modo, serrar cabo, tirar parafuso da base, em vários estados diferentes, pouco tempo depois da tentativa de tomada de poder em Brasília. Me parece bastante evidente para os negacionistas da tentativa de golpe que esse documento é um documento muito forte. Esse documento não é banal, gente. De tudo que a gente viu aí da apuração do 8 de janeiro, esse documento está longe de ser banal. É um documento super importante para ser pensado no processo, para mostrar tudo o que aconteceu no pré, no durante e no pós do 8 de janeiro. Parabéns para o Lúcio de Castro, parabéns para o pessoal lá da agência Spotlight, que além de tudo é um jornalista independente, né? Tá rodando meio que do jeito que dá ali, não tem mais espaço na grande imprensa. E aí, para mim, essa aqui é uma das principais reportagens do ano no Brasil. Do ano, não tem dúvida nenhuma. Isso aqui podia ser manchete do Jornal Nacional. Tranquilamente, você consegue imaginar o Jornal Nacional abrindo o jornal, trazendo esse documento e colocando essa tentativa de sabotagem. O documento é muito sólido. Não tem disque-me-disque. Os caras foram lá ver o que aconteceu nas torres e reportaram isso. Então, é um documento super sólido.